Olá, eu sou o Brian e essa é a aula de número 12 da oficina de desenho de observação das Oficinas Culturais 2020 da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha. Oi gente, hoje ao invés de falar de técnica ou teoria, queria só comentar umas coisas que valem a pena pensar assim ao fazer os desenhos e dar umas sugestões assim. Enquanto eu falo, eu vou misturar assim eu fazendo esse desenho e eu espero que seja interessante de ver. A coisa principal que eu queria comentar é que é bom assim, prestar atenção assim, na história das coisas que a gente está desenhando, como essa história mexeu com aquilo, e de um jeito geral sobre o que faz aquela coisa ou aquela pessoa ser única. Assim. Começar fazendo esboço aqui. Se a gente está, por exemplo, desenhando de observação, sei lá, um vaso, entender mesmo que a gente está desenhando aquele vaso, né? Não um vaso qualquer. A gente está desenhando de observação uma rua, é bem legal ter em mente que você está desenhando aquela rua, né? E não uma rua genérica, assim. Se tem alguma placa quebrada, sei lá, um buraco na tal rua, se tem muita gente ou se tem pouca gente, cada detalhe que você consegue perceber, assim, ajuda quem for ver a entender melhor, assim, sobre aquilo e dar mais personalidade também pro desenho, né? Se você está desenhando algum objeto seu ou algum lugar que você conhece, uma das coisas úteis é que você vai saber mais sobre aquilo, né? Sabe mais ou menos como era quando você viu pela primeira vez, se é um objeto que caiu, sei lá, e tem algum rachado, você vai saber e tal. Mas ao mesmo tempo, às vezes a gente fica tão acostumado com as coisas que a gente tem em volta, que acaba deixando de ver elas, assim. Só bate o olho e lembra mais ou menos como era, ao invés de prestar atenção e notar os detalhes. A gente olha, mas não vê. Isso acontece bastante com lugares também. A gente passa tantas vezes, por exemplo, no nosso caminho até a escola, no trabalho, que é bem comum não reparar assim, nas coisas pequenas que vão mudando, ou sobre alguma coisa que aconteça lá em volta. E falando nisso, uma coisa que talvez seja interessante é desenhar o mesmo lugar em épocas diferentes. Um exemplo famoso disso são as séries do Monet, como a Catedral de Rouen, e essa outra de um ponto do jardim na casa dele. Mas no caso do Monet, o principal para ele era a mudança das cores, assim, dependendo da luz do dia, assim, da hora, né, do dia que ele estava pintando e da estação do ano, assim, como isso alterava as cores e tal. E não muito, assim, as mudanças no lugar mesmo. Mas as duas coisas, assim, são super interessantes. Outra coisa interessante desse tipo são os vários autorretratos que o Rembrandt fez assim, ao longo da vida dele. Desde que era mais novo até bem velho. Assim. Essas transformações do tempo são bem interessantes de se ver e esse tipo de série também é super legal porque a gente pode ir vendo as mudanças que vão acontecendo no nosso estilo de desenho. Agora que eu fiz já feito o esboço assim bem por cima. Agora eu tô começando a fazer um pouco mais aproximado do que é o objeto que eu quero. Eu vou deixar bem rabiscado ainda no final de qualquer forma, mas agora estou tentando deixar um pouco mais certinho conforme a forma desse sapato que eu estou desenhando. Sobre a história das coisas assim de um jeito mais geral, uma coisa legal para usar mais para frente quando as coisas voltarem ao normal é sempre que puder levar com você um caderno pequeno de desenho e um lápis ou caneta assim para todo lugar que for. Dá para desenhar enquanto, sei lá, o ônibus não chega, enquanto não começa uma aula. Enfim, sempre que tiver algum tempo livre, dá para praticar o desenho de observação. Né? Não precisa ser algo super bem finalizado, algo rápido, assim, só para registrar o momento já é muito bom. E não precisa também ser de desenho de alguma coisa muito incrível, sei lá. Só qualquer coisa que tem em volta serve para você desenhar de observação. E para praticar. Se não tiver um caderninho ou agenda, pode, por exemplo, pegar folhas de sulfite, cortar no meio e dobrar. Não deu muito certo, mas eu tentei fazer esse caderno aqui um tempo atrás. Tirando a capa, são só folhas de sulfite dobradas e grampeadas.
Mas um tempo atrás teve, por exemplo, um campeonatinho de xadrez para onde eu fui. E eu só levei umas folhas cortadas e soltas mesmo. Já deu para praticar e me divertir bastante. Também é bom ter material de desenho com você, porque às vezes acontecem coisas que você não espera. Esse desenho, por exemplo, é de um dia que eu tinha marcado de encontrar uns colegas no MASP. E a gente não sabia, mas estava tendo uma manifestação por lá. É muito bacana poder registrar essas coisas que acontecem e deixar gravadas essas memórias assim. No desenho de observação, essas histórias são tão importantes quanto a própria técnica de desenho. Por isso, às vezes eu falo em escrever algo no verso do desenho e coisas assim. A intenção é ir criando o hábito de pensar também no que aconteceu, no que está acontecendo, e não só no resultado do desenho, assim. O desenho é parte de uma história, assim, tem todo um processo até chegar no desenho, né? Não é uma coisa solta. Já esse desenho aqui é de uma assembleia de alunos da faculdade. Teve um intervalo de alguns minutos e aí fiz o desenho para não esquecer desse dia. Isso foi numa época assim bem difícil, mas bem importante. E por isso fico assim feliz de ter vários desenhos assim para relembrar. Nesse sentido, os cadernos de desenho também são legais porque eles servem meio que como um diário assim através de imagens. Depois de vários anos, vocês vão poder ver eles assim e relembrando do dia que você fez cada desenho, dessas histórias assim que aconteceram e tal. Mas agora que a gente está passando muito tempo em casa, talvez seja interessante praticar fazendo, sei lá, uns retratos de quem mora com a gente. E aí, se for fazer isso, né, se for desenhar pessoas, uma coisa que talvez seja útil é pensar no jeito assim da pessoa e tentar perceber como isso influencia assim na postura dela, assim, na parte física. Mesmo você imaginar, por exemplo, um ponto de ônibus cheio, cada pessoa vai estar esperando de um jeito, né? Algumas vão ficar sentadas mais assim, retraídas, paradas, outras vão estar se mexendo toda hora. Pode ter gente que prefere ficar em pé, mesmo tendo lugar para sentar. Enfim, mesmo ficando parado, mesmo numa situação em que você só precisa ficar parado, tem uma infinidade de jeitos diferentes e é legal observar direitinho assim como a pessoa que a gente está desenhando é e não fazer coisa assim no automático. Tentar fazer cada detalhe assim com um propósito, né, com uma intenção. Mas ao mesmo tempo se deixando levar assim pelo que a gente sente da pessoa, né, sem ser uma coisa mecânica. Nem tão planejado assim demais e nem também desleixado, né? Deixando o instinto seguir, mas não no automático. E outra ideia pode ser desenhar coisas que a gente não pensaria muito. Por isso estou fazendo aqui esse par de botas, que já está bem gasto, né? Para mim ele é interessante e especial porque foi a primeira vez que eu tentei comprar um desses sapatos que são EPI, né? Equipamento de proteção individual, para usar assim no dia a dia. A ideia é economizar, né? Acho que é bem mais barato que coisa de marca. E aí machucou um pouco assim no começo, mas no fim até que serviu bastante assim, porque eu precisava. Lembro de várias caminhadas assim por aí usando eles. Então tenho memórias legais assim, com esse sapato. Mas eu vi que eu não tá conseguindo falar e desenhar ao mesmo tempo. Então o final do desenho ficou todo nessa parte do final aqui do vídeo. E acabou ficando extenso demais, assim, eu tentei acelerar umas partes. Mas enfim, quem quiser pode dar uma olhada. Tem algumas coisas interessantes, mas não é essencial, assim. O que eu queria dizer mais é essa parte, tava nessa primeira parte. Mas para quem quiser ver até o final, espero que seja legal assistir. Ficam essas duas sugestões aí, né, de desenho. Desenhar algum retrato de alguém da sua casa, ou fazer alguma coisa assim do cotidiano, aí, igual eu fiz esse sapato, que você não prestaria atenção em uma situação normal, né, em que você não tivesse tanto tempo em casa. E depois, mais pra frente, fazer essas séries, né, de vários. Pegar um lugar, sei lá, o ponto de ônibus que você fica esperando pra ir pra escola, alguma coisa assim, e fazer vários desenhos deles lá ao longo do tempo. Mas isso mais pra frente, né, quando a gente puder sair. Esse sapato tem muitas linhas, assim. Eu fico em dúvida. Provavelmente eu não vou fazer todas as linhas de costura, porque não
o desenho não fica tão... não tem tanto espaço assim pra tanta linha, fica mais confuso do que ajuda. Então vou simplificar um pouco. Acho que essas linhas de costura eu vou fazer uma só. Depois só com uma cor diferente, faço talvez um pouco de destaque assim, pra dar uma diferença. Faço alguma indicação de diferença assim, mas... essa parte mais curtinha assim. Acho que tá começando a ficar mais ou menos na forma que eu quero. Aqui tem uns... Nossa, é muito complicado essa costura que tem aqui nessa parte que é meio que de pano. Eu vou fazer assim só. Acho que dá pra... já indica que tem um pouco de... mais ou menos formato. Não dá, tem condição de fazer todos os risquinhos. Ia ficar muito confuso. Agora que eu já fiz um, o outro fica um pouco mais fácil, já que já decidi algumas coisas sobre como que eu vou fazer eles, né? E vale para os dois. De novo, tinha esquecido, tinha feito muito magro essa parte de cima, mas ela tem uma borracha, tem uma borracha, tem uma espuma por dentro, que faz ficar bem macia assim essa parte. Essa parte aqui. Por isso que ela é um pouco mais gordinha assim. Só tem quase que uma bola assim na frente, do jeito que tá amassada assim. Fazer como eu já falei antes, eu simplesmente não gosto de fazer as coisas, deixar coisa muito no ar assim, então fazer as separações aqui da cerâmica do piso. Isso seguindo mais ou menos assim, fazendo de observação, né? Mas é um pouco... eu sabendo aquelas regras de perspectiva que a gente tinha falado na outra aula, ajuda bastante, sim, porque ajuda a entender o que está acontecendo na vida, na observação. Que eu estou observando, mas eu saber na teoria por que está acontecendo desse jeito as coisas. Por que essas linhas assim estão se encontrando? Facilita, assim. Vou pegar outra cor depois para sombrear, mas essa parte de dentro, como ela é muito escura, eu vou fazer um pouco
com uma achura nessa fazenda assim, pra escurecer um pouco a parte de dentro. Aqui eu não tenho, como eu tô fazendo coisa digital, eu não tenho aquele problema de... Não é difícil clarear as coisas, né? Se eu quiser clarear um pouco, só é bem fácil. Então posso fazer do mais escuro pro mais claro também. Deixa eu fazer do mais... Acho que vou continuar desse jeito. Porque como é muito preto, isso daqui acho que faz pouco de sentido, assim. Se fosse com o... Se fosse fazendo com o... com lápis, eu podia abrir os espaços de luz com borracha depois. Apesar de que a luz mais... Por exemplo, aqui vai ter uma luz um pouco mais clara. Aí eu teria que fazer com... Poderia fazer, deixar o branco mesmo no papel. Mas as luzes... A parte que está iluminada, mas não tanto assim, dá pra fazer com borracha. Abrir a luz com borracha. Essa parte eu não fiz, por exemplo, a linha de costura. Mas posso passar uma linha assim mais clara, só pra mostrar que essa parte... Só pra insinuar assim, né, que tem essa diferença. Já que eu não fiz com linha. Eu tô fazendo mesmo do mais escuro pro mais claro, né? Dessa vez como se eu tivesse feito com um lápis bem escuro e depois é usada a borracha pra ir abrindo luz. Essa diferença de cor tem que seguir mais ou menos as dobras, né? Acho que eu vou fazer... Vou vir aqui de novo. Onde estão as linhas? E deixar um pouco mais claro aqui onde tem dobra, porque assim fica mais... Fica mais claro de entender essa diferença na cor. Acho que esse tanto de cores ficou até um pouco exagero. Acho que podia ter sido só... ter diminuído um tom de cinza. Essa parte é um pouco mais lisa do que as outras, então é normal que ela fique mais... que ela reflita mais a luz. Geralmente as coisas lisas assim, elas têm mais facilidade para refletir. Essa parte clara na borda é um pouco de invenção minha. Não tem essa luz assim no original. Mas acho que fica interessante. Não tô gostando como isso tá ficando. Acho que vou pegar o lápis mesmo.
aquela mesma caneta que eu fiz que eu desenhei a linha do sapato. A parte da cerâmica aqui, é legal que tenha alguma coisa para não ficar esse brancão assim, mas não é legal que seja muito forte, porque o foco da pessoa tem que... A atenção da pessoa tem que ir pro sapato, né? Não pro piso. Aqui, esses traços que eu fiz. Opa! Esses traços que eu fiz nessa parte aqui. Nessa aqui. Eu gostei mais do que os que estavam na primeira ali. Acho que é esses que eu vou usar. Acho que combina mais. Eu não gostei muito de como tá ficando aquelas linhas, talvez eu deixe só assim mesmo. Faltou fazer um pouco mais de... Tem uma tela aqui atrás. Tem um pouco de sombra assim embaixo dela. Aqui agora faz um pouco mais de sentido. Dúvida se preenche um pouco mais essa parte do chão, mas acho que não. Vou dar por encerrado esse desenho. É diferente dos traços do piso. Esses da tela são todos na mesma direção. Acho que é isso. Dá pra encerrar daqui esse desenho dos tênis.